Boa noite, pessoal. Bem-vindo à nossa aula de sexta-feira, 31 de maio de 2020. Na aula passada a gente falou sobre alguns temas interessantes, entre eles a gente falou sobre a questão dos vistos, as modalidades de visto. Os vistos no Brasil, nós temos o visto principal, que é o visto de visita, e é válida para toda e qualquer viagem de curta duração. E a gente tem dos dois principais vistos, e outro visto é o visto temporário, quer dizer, alguém que vem para o Brasil para ficar por um prazo certo. Relembrando que no Estatuto Jurídico do Estrangeiro anterior existia um prazo já pré-definido para o visto. No novo Estatuto Jurídico nós não temos prazo pré-definido para o visto, né? Os vistos no Brasil hoje eles são concedidos de acordo com a necessidade de quem nos visita. Então a polícia migratória ela vai avaliar no visto quanto tempo aquela pessoa precisa, seja no visto de visita, seja no visto temporário. Uma coisa muito importante que gera muitas dúvidas é a questão da dispensa do visto. O Brasil ele exige o visto de visitante. Em algumas situações, o visto de visitante é dispensável. Por exemplo, no caso do Mercosul. As pessoas no Mercosul, a gente tem a livre circulação de pessoas. Os europeus, existe um tratado internacional do Brasil com a União Europeia em que o europeu pode visitar o Brasil dispensando o visto da mesma forma como nós visitamos a Europa sem precisar de visto. Como também Rússia, China, Índia, né? Os BRICS também a gente tem a dispensa de visto. Os Estados Unidos, o Brasil exige os Estados Unidos exige o visto do Brasil. O que é que acontece hoje? No caso do modelo americano, o Brasil dispensou unilateralmente o visto dos americanos para virem ao Brasil, como também, acredito que foi australianos e outras nacionalidades, assim, com a finalidade de atração do turismo. O fato de alguém dispensar o visto, ou ainda o fato de, no Brasil, a gente dispensar para algum país, não significa que necessariamente o visto venha a ser dispensável automaticamente. Quer dizer, os vistos, a dispensa do visto ela é unilateral, mas em algumas situações bilaterais a gente tem que esse visto ele pode ser reciprocamente dispensável, certo? Nesse caso aí também, a gente ainda tem outras situações de visto, que é o visto consular, o visto, né, o visto de visita temporária, diplomático, oficial e de cortesia. O visto de visita foi isso que eu disse, qualquer pessoa que vem ao Brasil por viagem de curta duração. O temporário, em situações específicas que se vem ao Brasil por um prazo certo. E o visto diplomático para agentes diplomáticos oficiais, para visitas oficiais, que são visitas de chefe de Estado, visita de ministros. E o visto de cortesia é concedido para algumas pessoas a critério do Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores. Então, ele concede esse visto, essa dispensa do visto, esse visto de cortesia para visita no Brasil. Vamos dizer exemplo, né? Um exemplo da Dalai Lama. Dalai Lama se pode receber um visto de cortesia, porque apesar da importância dele, ele não tem, efetivamente não ocupa nenhum cargo de chefe de Estado, apesar de existir uma reivindicação, né, para a independência de uma determinada área que hoje pertence à China, né? A China, Paquistão, quer dizer, uma área de tríplice fronteira, e Índia também, certo? Então, a gente tem nesse caso daí a compreensão de que os vistos eles têm a necessidade de uma formalização. O visto de visita está previsto na lei, né, na lei da migração, no artigo 13. E ele se direciona a turismo, negócio, trânsito, atividades artísticas ou desportivas e outras hipóteses definidas em regulamento. A gente tem um regulamento já da lei do Estatuto Jurídico do Estrangeiro. Algumas partes do regulamento, inclusive, são questionados judicialmente porque extrapolaria o exercício do poder regulamentar. Então, hoje nós temos um ADPF para ser julgada pelo STF sobre especificamente o regulamento dessa lei de imigração, né? Porque
já que não pode ter controle concentrado de constitucionalidade no sentido de uma ADIM, a gente vai precisar ter uma ADPF, já que é uma norma, não é uma norma ordinária, uma lei ordinária, é uma lei de status de lei ordinária, então ele só é uma lei dependente de outra lei, então a gente só poderia questioná-las hoje através de uma ADPF, certo? É vedado ao beneficiário do visto exercer atividade remunerada no Brasil, do visto de visita. Obviamente, por exemplo, artista ou desportista, ele efetivamente ele vai exercer atividade remunerada, no sentido que ele vem fazer um show, esse tipo de coisa. Mas o que é importante aí é que ele não tem um vínculo econômico com agentes brasileiros de forma permanente, quer dizer, ele vem para uma determinada atividade e depois ele vai embora. É diferente do visto temporário. O visto temporário anterior não dava direito ao trabalho no Brasil. Porém, o visto temporário novo, que está previsto lá no artigo 14, ele tem uma série de finalidades: ensino, pesquisa, extensão acadêmica, tratamento de saúde. E tem uma coisa interessante que, inclusive, eu comentei no outro vídeo, que é a questão da acolhida humanitária. Certo? Por exemplo, quando a gente está falando de um venezuelano, de um haitiano que está em território brasileiro, ele estaria numa situação de acolhida humanitária, muitas vezes, e pode portar um visto temporário. Estudo, trabalho, férias, trabalho, prática de atividade religiosa, etc. Como também ele teria a situação de reunião familiar. No artigo 14 ele especifica o tipo de visto e o seu funcionamento. Certo? Eu vou voltar um pouquinho daqui a pouco para a questão da reunião familiar. No artigo 15, o visto diplomático oficial e cortesia serão concedidos, prorrogados ou dispensados na forma desta lei de regulamento. Quer dizer, esses vistos, pela própria natureza, eles têm uma sistemática diferente dos outros dois tipos de visto, né? Porque eles se direcionam a pessoas específicas. Mas o que é interessante, por exemplo, o visto diplomático, diplomático ele se estende também a outros membros do grupo familiar. Por exemplo, um diplomata que vem ao Brasil e traz a sua esposa e seus 2 filhos. Então, a gente tem uma situação aí em que esse grupo familiar, né, ele também vai ter um visto diplomático, mesmo eles não sendo diplomatas, certo? O imigrante que ingressa no território brasileiro, ele precisa ser registrado. Ele deve passar por uma fronteira oficial. É diferente, por exemplo, do refugiado, que nós comentamos que o refugiado ele pode ingressar no Brasil por qualquer fronteira. Então, a parte sobre o registro de identificação civil do imigrante e de seus detentores, do visto diplomático, está lá no artigo 19, certo? Outra situação bem interessante que nós temos na legislação é o chamado residente fronteiriço. Quem é o residente fronteiriço? Aquele que mora em cidade contígua ao território brasileiro. Quer dizer, vamos dizer aí, Cidade do Leste e Foz do Iguaçu. Esse residente fronteiriço, ele vai portar uma identificação informando a situação de residente fronteiriço. E esse residente fronteiriço, ele pode trabalhar e estudar no Brasil, exercer atividade de trabalho e de estudo. O que ele não pode é residir no território brasileiro, quer dizer, a pessoa que vem, trabalha, e ele também tem que ter uma certa limitação ao se afastar da fronteira, ingressar na fronteira brasileira, se afastando da cidade contígua. Então, o que é que nós temos lá no artigo 23? O residente fronteiriço. A fim de facilitar a livre circulação, poderá ser concedida ao residente fronteiriço, mediante requerimento, autorização para realizar atos da vida civil. No artigo 24, a autorização referida no artigo 23 indicará o município fronteiriço no qual o residente estará autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos por esta lei. O residente fronteiriço, detentor de autorização, gozará das garantias dos direitos assegurados ao regime geral de imigração dessa lei. O espaço geográfico de abrangência de validade da autorização será especificado no documento do residente fronteiriço. O documento de residente fronteiriço será cancelado a qualquer tempo se tiver fraudado o documento, obviamente, ou utilizado o documento falso para obtê-lo, obtiver outra condição migratória. Por exemplo, o residente fronteiriço resolve fazer uma faculdade no Brasil, então, e morar no Brasil, né? Porque pode ser, de alguma forma,
distante da sua fronteira. O que é que ele vai fazer nessa situação? Nessa situação específica, ele pede a mudança da condição de residente fronteiriço e vai pedir, por exemplo, para estudo, um visto temporário. Sofrer condenação penal ou exercer direito fora dos limites previstos na sua autorização. Então, é uma forma da gente proteger. O residente fronteiriço vai ter CTPS também, vai contribuir para a Previdência Social, etc. Certo? Um tema que eu já abordei com vocês em outros vídeos foi a situação do apátrida, né? A concessão da nacionalidade brasileira ao apátrida, e caso ele não tenha interesse em adquirir a nacionalidade brasileira, ele receberia no Brasil a autorização de residência. A situação jurídica do apátrida está prevista no artigo 26 da lei, né? O regulamento disporá sobre o Instituto do Protetivo Especial do Apátrida, consolidado em processo simplificado de naturalização. Então, ele tem esse tipo de benefício. Implica perda da proteção conferida por lei, a renúncia, a prova de falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento e existência de fatos que, se forem conhecidos por ocasião do reconhecimento, teriam ensejado decisão negativa. Um pouco depois, o trata do asilado, né, que constitui ato discricionário do Estado, pode ser diplomático ou territorial e será otorgado como instrumento de proteção à pessoa. Tanto o apatridia, ele passa a gerar direito subjetivo, de forma que o Estado brasileiro, estando a pessoa naquela situação de apatridia, sendo garantido esses direitos por lei, a gente passa a ter um direito subjetivo público internacional, como também a condição de asilado e como também a condição de refugiado. Então, caso o Estado brasileiro se negue a fazê-lo de forma voluntária, através do Poder Executivo, a gente pode ter aí uma demanda judicializada. Observe que, mesmo que uma pessoa obtenha um visto temporário ou um visto de visita e resolva ingressar no território brasileiro, o visto ele dá expectativa de direito, mas ele não dá um direito. Então, efetivamente, pode a política migratória, mesmo a pessoa portando o visto temporário de visita, revogar essa autorização de ingresso, essa autorização de permanência no território brasileiro a qualquer tempo. Então, a situação aí é uma situação de precariedade. Apesar de que, mesmo um imigrante no Brasil que esteja em uma situação migratória irregular, ele tem uma facilidade maior nesse processo de regularização. Então, essa pessoa, a princípio, ele não vai ser automaticamente deportada, mas ele vai ser concedido o prazo de 60 dias para a regularização da condição migratória. Depois desses 60 dias, é que efetivamente o Estado brasileiro, né, pelo menos 60 dias, depois desse período é que efetivamente o Estado brasileiro vai tomar as medidas para retirar esse imigrante irregular do território brasileiro, certo? No artigo 30, a gente tem a situação da autorização de residência, quer dizer, a pessoa que pretende residir no Brasil, a residência poderá ser autorizada mediante registro ao imigrante, ao residente fronteiriço ou ao visitante que se enquadre em uma das seguintes condições. Residência tenha como finalidade pesquisa, tratamento, as mesmas coisas, as mesmas situações que a gente tem previsto lá no visto temporário, a gente tem a autorização de residência. O que modifica é que a autorização de residência, o prazo ele é maior e ele, no caso, a situação da autorização de residência, ele já constitui um elemento, vamos dizer, de um vínculo maior com o Estado brasileiro, porque aquele que pede autorização de residência é aquela pessoa que vem residir no Brasil e por prazo indeterminado. E o visto temporário é a pessoa que vem ao Brasil para residir por prazo certo. Ok? Então, vocês dão lá uma olhadinha e dentro da autorização de residência a gente tem a previsão da reunião familiar. Então, peço para vocês lerem o artigo 30. É importante na lei de imigração vocês lerem a lei, certo? Então, porque a lei é o que cai nos concursos, é o que cai nas provas, essa parte de imigração cai muito no concurso de juiz federal, nos concursos federais, então seria interessante vocês lerem a lei.
É uma lei longa? Mas assim, vocês podem acompanhando as aulas e fazendo essa leitura de acordo com os artigos, certo? Esse assunto eu estou passando de forma mais rápida porque eu já o abordei nas aulas anteriores, né? Então, assim, eu estou fazendo a complementação do conteúdo, que o objetivo da nossa aula de hoje é a gente tratar do Instituto da Deportação, ok? Na parte de reunião familiar, está lá no artigo 37, a reunião familiar, né? O visto ou autorização de residência, quer dizer, o visto de temporário, não é qualquer visto, ou autorização de residência para fins de reunião familiar, será concedido ao imigrante. Também pode ser concedido o visto de visita, quer dizer, um cônjuge que queira visitar alguém que está no Brasil, né? O cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma, filho de imigrante beneficiário da autorização de residência, ou que tenha filho brasileiro ou imigrante beneficiário da autorização de residência, ascendente, descendente até o 2º grau, ou irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário da autorização de residência, ou que tenha brasileiro sob sua tutela ou guarda. Essa parte especificamente caiu, acredito que em 2 concursos da OAB anterior. E ele perguntava justamente a pessoa que poderia solicitar o visto para vir ao território brasileiro com a finalidade da autorização de residência. Então, esse é um assunto que ele foi um assunto reivindicado, como eu já coloquei no vídeo anterior, a ONU, através da Convenção da ONU sobre Proteção dos Trabalhadores Migrantes e Membros de sua família, porque os vistos, em geral, ele tem um caráter pessoal, quer dizer, alguém pede um visto para si, ele não pede um visto para o grupo familiar. Então, cada membro do grupo familiar vai ter que pedir o visto, pelo menos dentro da sistemática anterior, e justificar esse pedido. Atualmente, o que é que acontece? Os membros do grupo familiar que ficaram no país de origem, eles podem solicitar o visto através com a finalidade de reunião familiar. Então, é algo bem interessante aí. No artigo 38, ele vai falar da fiscalização, tal. E no artigo 45, ele tem um assunto interessante chamado os impedidos de ingresso. Algumas pessoas são impedidas de ingressar no território brasileiro se eles se enquadrarem em alguma das hipóteses previstas no artigo 45, né? Então, poderá ser impedido de ingressar no Brasil após entrevista individual e mediante ato fundamentado da pessoa anteriormente expulsa, enquanto durar o período da expulsão. A expulsão anterior era uma expulsão ad eterno, quer dizer, a não ser que você revogasse o decreto de expulsão, o decreto presidencial de expulsão, que era um ato discricionário, de certa forma. Uma expulsão é um evento político do Estado. A expulsão na sistemática atual da legislação, ela precisa ser fundamentada, só pode ser expulso aquela pessoa que comete um crime, né? Então, a expulsão hoje, ela é um ato político vinculado, né? Quer dizer, modificou a sistemática da expulsão que a gente conhecia, como também a expulsão, ela vai ser feita por um prazo certo. A expulsão, ela não é mais algo ad eterno, certo? Também será condenada ou respondendo a processo por ato de terrorismo ou crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que o Brasil manifesta adesão e, inclusive, tem status de norma constitucional, né? Lembrando que essa adesão ao Tribunal Penal Internacional foi uma das matérias incluídas na emenda constitucional número 45, que reforma o Poder Judiciário, né? Então, nós estamos numa situação hoje de submissão ao Tribunal Penal Internacional, que atua de forma complementar, né? E suplementar ao exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro. Mas isso aí é um assunto lá de Rafael, não é um assunto meu, tá certo? Condenado ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira, que tenha o nome incluído na lista de restrições por ordem judicial ou compromisso assumido pelo Brasil perante organismo internacional,
que apresente documento de viagem que não seja válido no Brasil, esteja com prazo de validade vencido, esteja com rasura ou indício de falsificação e que não apresente documento de viagem ou documento de identidade quando admitido, cuja razão da viagem não seja condizente com o visto, ou outro motivo alegado para isenção do visto, que tenha comprovadamente fraudado documentação ou prestado informação falsa por ocasião da solicitação do visto e que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição brasileira. E a gente já viu isso daqui anteriormente, quando a gente estava discutindo, por exemplo, acho que foi um neozelandês, né, que tinha aí um comportamento agressivo com as mulheres, e ele também foi no caso especificamente, vamos dizer, retirado, não foi admitido no território brasileiro quando ele queria fazer uma visita. Mas aí eu acho que foi no governo Dilma Rousseff, foi no governo Michel Temer. Hoje, qualquer comportamento homofóbico, comportamento misógino seria muito bem-vindo, né? Porque tem muito mais a ver com o governo que a gente está vivendo, certo? A partir do artigo 46, a gente tem a discussão sobre as medidas de retirada compulsória. A retirada compulsória só são duas medidas: deportação e a expulsão. A extradição não é uma retirada compulsória. A extradição é uma medida de cooperação jurídica internacional, certo? Então, por isso, a extradição vai ser um assunto para a próxima semana. Então, no caso da medida de a medida de retirada, nós teríamos uma nova hipótese também, que é a hipótese da repatriação. Então, o que é que acontece? A repatriação seria uma questão do ingresso, né? Vai ser repatriado, quer dizer, logo no ato de ingresso, a pessoa tem a pretensão de ingressar no território brasileiro, mas da fronteira ela já volta. Deportação, a pessoa ingressa de forma legal, né? Mas se torna ilegal no período de estada no Brasil, certo? Então, a gente tem duas situações aí. A situação de ingresso só, que é a repatriação, e a gente tem a situação de irregularidade na permanência no território brasileiro. A repatriação está lá prevista no artigo 49. A repatriação consiste em medida administrativa de devolução de pessoas em situação de impedimento ao país de procedência ou nacionalidade. Será feita imediata comunicação do ato fundamentado de repatriação à empresa transportadora e à autoridade consular do país de procedência ou de nacionalidade. A Defensoria Pública da União será notificada preferencialmente por via eletrônica, no caso do parágrafo 4º deste artigo, ou quando a repatriação imediata não seja possível. Condições específicas de repatriação podem ser definidas em regulamento ou tratado, observados os princípios e garantias previstos nesta lei. Não será aplicada medida de repatriação à pessoa em situação de refúgio ou de apatridia, né, como a gente já viu, de fato do direito, ao menor de 18 anos, desacompanhado ou separado de sua família, exceto quando nos casos em que demonstrar favorável à garantia de seus direitos ou a uma reintegração à sua família de origem, certo? Então, a repatriação, a pessoa, quer dizer, no posto de fronteira ou nos lugares de entrada, ele já volta, ele não chega a ingressar efetivamente no território brasileiro e ter uma estada regular no país, tá certo? No artigo 50, a gente discute a previsão sobre a deportação. Então, a deportação é a medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular. Quer dizer, o que a gente tem aí na deportação é que o indivíduo, ele fere as condições de permanência regular no território brasileiro, certo? A deportação a pessoa terá num prazo mínimo de 60 dias para regularizar a condição migratória, e depois de concluído esse período, né, que foi autorizado
pelo agente da imigração, é que ele vai poder ser retirado do território brasileiro. Mas primeiro ele é convidado a sair, de certa forma. A notificação prevista não impede a livre circulação do território. Uma coisa interessante, não tem mais prisão administrativa, nem do repatriando, nem do deportando. Na verdade, o repatriado ele não entra no Brasil, né? Ele fica preso lá na fronteira diretamente já para retorno. Mas o deportado e o deportando e o expulsando, como também o extraditando, e a extradição a gente vai explicar depois porque a gente não tem mais a prisão administrativa. No sistema anterior, nós tínhamos essa prisão administrativa. A deportação era 60 mais 60 dias prorrogáveis por 60 dias, e a expulsão era de 90 mais 90. Mas, nesse sistemática atual, a gente não tem mais isso. Então, todos eles ficam, de certa forma, indicando o endereço onde ele se localiza, ele fica circulando, fica trabalhando até que efetivamente todo o processo administrativo de deportação ele ocorra. Não temos também mais uma hipótese de deportação sumária, como a gente tinha no sistemática anterior, considerando que aquilo dali pudesse de alguma forma, porque o sistema anterior ele era muito mais focado na segurança nacional e muito menos focado na questão dos direitos humanos. Hoje nós temos uma descriminalização do processo de imigração, por isso que é concedido esse prazo para que efetivamente a pessoa venha regularizar sua condição migratória e possa continuar no território brasileiro. Ok? Então, vencido o prazo, sem que regularize, a deportação poderá ser executada. A deportação não exclui os eventuais direitos adquiridos em relações contratuais ou decorrentes da lei brasileira. Por exemplo, se o indivíduo estava trabalhando, né, ele vai ter direito ao recebimento de todas as verbas trabalhistas. A deportação, a saída voluntária da pessoa para deixar o país equivale ao cumprimento da notificação de deportação. O prazo previsto no parágrafo 1º poderá ser reduzido nos casos em que se enquadre no artigo 45, quer dizer, nas situações de impedimento. Artigo 51. Os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório e a ampla defesa e garantia de recurso com efeito suspensivo. A Defensoria Pública da União será notificada para acompanhar o processo, né? A Defensoria Pública, aí nesse caso, ele vai ser o advogado da parte e vai atuar em sua defesa. A ausência de manifestação da Defensoria Pública da União não impede, observando que o deportante pode retornar ao território brasileiro a qualquer tempo. Então, o fato dele ter filho brasileiro, filho residente no Brasil ou cônjuge no Brasil, não impede que se efetive a deportação. A ausência, em se tratando de apátrida, o procedimento de deportação dependerá de prévia autorização da autoridade competente. E não se procederá à deportação se a medida configurar a extradição não admitida pelo direito brasileiro. Por exemplo, existe um pedido de extradição, o Brasil ignora o pedido de extradição e vai lá e faz a deportação. Ele não pode fazer isso, ele vai ter que fazer a apreciação do pedido de extradição e somente depois, eventualmente, fazer a deportação. Então, a gente teve duas situações de saída aí administrativa. A primeira situação, a questão da repatriação, quer dizer, o indivíduo nem chega a ingressar no território brasileiro, e a segunda, a deportação, que se refere à sua permanência irregular no Brasil. A expulsão eu vou comentar segunda-feira, porque a expulsão é uma medida de caráter político, né? Retirada compulsória do estrangeiro, mas a expulsão ela tem um elemento político que os outros não têm. E a extradição não é uma medida de saída compulsória. A extradição é uma modalidade jurídica de cooperação jurídica internacional. Então, deixo esses dois assuntos para a próxima aula. Espero que vocês leiam o material que já está aí na página de vocês do Google Classroom, tá certo? Muito obrigada, pessoal. Aproveitem o final de semana e estudem, viu? Porque isso é importante. Um grande abraço.